Olá, seja muito bem-vinda. Muito prazer, eu sou Marina Sique, sou nutricionista infantil, doutora pela Unicamp, professora, facilitadora. Mas o que eu quero te trazer aqui no Alimentação Infantil na Prática, o assunto de hoje é um assunto polêmico que você já deve ter ouvido com certeza, que é o paladar infantil. Quantas vezes você não ouviu? Mas aquela pessoa tem um paladar infantil. Eu não quero que meu filho tenha um paladar infantil. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? E aqui eu quero te trazer soluções, estratégias práticas para o seu dia a dia, para os desafios do dia a dia, que eu sei que são muitos. Vamos entender? Primeiro eu quero começar falando, pega sua água, pega seu café, eu acabei de pegar meu chá aqui, para a gente realmente bater um papo e para você entender como que se forma o paladar. Mas antes o abaixo-assinado. Esse termo, não sei, eu fui até pesquisar aqui, tô com o meu computador aberto, pesquisei esse termo, de onde surgiu e a partir de que momento a gente começou a falar que paladar infantil é sinônimo de comer mal. Não sei, fiquei até confusa, mas é um termo que realmente eu não gosto, não utilizo. Por quê? Porque o paladar infantil, ele é ótimo, ele é perfeito. Ele tem tudo que a gente precisa. Eu falo que aquele adulto que não come é o adulto que não come, que estragou o seu paladar ao longo desses anos. Mas, se você tem um filho, saiba que sim, o paladar infantil ele é muito bom. Mas vamos entender como forma o paladar e como que esse paladar ele vai se modificando com o passar do tempo, com o passar da introdução de alimentos. Quando a gente pensa em paladar, uma das coisas que a gente tem que entender é que o paladar ele é algo muito complexo. Ele é um mecanismo muito complexo. Tanto que eu ensino meus pacientes a não falar come filho, come que é gostoso. Porque o que é gostoso para mim pode não ser para você e vice-versa. A gente tem que falar, vamos experimentar, vamos ver o que você acha. Porque além dos sabores, então dentro dos 4 sabores que a gente tem na nossa língua, salgado, doce, o azedo e o amargo, muitos outros fatores vão influenciar. Vão influenciar, por exemplo, a textura, a consistência, a temperatura. Então, quando eu tô falando de paladar, eu falo de papilas gustativas, que é aquilo que a gente encontra na nossa língua, né? Essas bolinhas que elas captam os estímulos de sabor, então a gente tem ali células sensoriais. A gente vai falar de terminações nervosas, que estão ligadas a essas papilas, que captam esses estímulos e enviam para o nosso cérebro. Nós temos sensações táteis, então se é ardido, se tá queimando, se é adstringente. Sabe quando a gente come uma banana verde? Aquela sensação de adstringente. Nós temos também a questão do aroma retronasal. Que é isso? Olha que doido. Quando a gente come alguns alimentos, eles exalam algumas substâncias que vão pro nosso nariz, pro nosso nervo do olfato. Então, a gente também sente sabor pelo nariz. E quando a gente vai falar de tudo isso junto, olha o quão complexo é. Por isso que quando uma criança fica doente, ou quando a gente fica doente, eu não gosto de comer. Muitas pessoas no Covid, por exemplo, perderam o paladar, ou perderam o olfato, e aí o paladar, consequentemente, está ali ligado. Então, são muitos fatores que vão influenciar. E não é só se é azedo, porque eu tomar um suco de limão sem açúcar e você tomar um suco de limão sem açúcar, o gosto é totalmente diferente. Então, na nossa linha do tempo, aonde começa a se formar o paladar? O paladar começa a ser formado dentro da barriga, na gestação. Então, por isso é tão importante, se você é mãe que estiver grávida, você se alimentar da melhor maneira, porque esse líquido amniótico ele já vai ter sabor.
Então, esse bebê lá pra 9ª semana já começa a sentir o sabor. Tanto que a gente fala assim, nossa, essa criança gosta muito de... Eu ouvi essa semana no consultório. Ah, essa criança gosta muito de melancia, porque a mãe dela comeu melancia. Sim. Hoje a gente tem um estudo tão legal, eu tenho até no meu Instagram, se vocês fuçarem, um ultrassom, que os pesquisadores, eles deram cápsulas de alimentos e foram fazendo ultrassom e vendo as expressões dos bebês. E é, assim, sensacional. Então, primeiro fator, gestação. Segundo, aleitamento materno. O aleitamento materno, ele também vai ter nuance de sabor a partir do momento que essa mãe come diferentes alimentos. Diferente da fórmula. A fórmula tem um padrão, certo? Ela tem um mesmo padrão de sabor. Eu não vou ter tanta nuance. Bebês de aleitamento materno tendem a aceitar melhor a introdução alimentar, que seria o terceiro passo ali do nosso desenvolvimento. E quando nós falamos, eu não posso dar açúcar antes dos 2 anos, é por causa disso, não é porque a criança não vai gostar do açúcar. Já falei disso, tem esse episódio só falando disso, mas a gente tem todos os sabores. Eu gosto muito da primeira consulta de introdução, da limão. Da limão e ver a cara dos pais, porque o azedo, ele é inato, a gente gosta do azedo, a gente gosta do amargo, mas a gente precisa ali fazer essa estimulação. Então, o mais importante na fase de introdução alimentar, que até os 2 anos é onde se forma, é a gente conseguir variar. A gente conseguir variar em textura, a gente conseguir variar em tipo de corte, a gente conseguir variar em tempero. Então, já tô te dando até essas dicas. Variação de tempero, variação de textura, porque através de várias texturas e vários temperos eu também vou criando habilidades para esse meu paladar. Eu preciso fazer estímulos do azedo, do doce, do salgado, do amargo. Então, trazer ali o limão, trazer a laranja. As frutas são azedas. Trazer morango. Esses dias eu até lembrei do tamarindo. São alimentos azedos. E lá na frente a gente pode trazer os amargos, como as folhas, uma rúcula, o agrião, a berinjela, o jiló. São alimentos, o rabanete, que vão trabalhar esse meu paladar. Tá certo? Então, eu penso nessa linha do tempo. Até os 2 anos é onde eu formei meu paladar. Então, se eu não der açúcar, não é que a criança não vai gostar do doce. Ela vai gostar, porque tem ali nas papilas. Mas eu não vou ali ser tão né? Eu não vou ter tanta propensão de comer em grandes quantidades. Mas um outro ponto é que a nossa papila e o nosso paladar, ele se modifica. Se modifica onde? Principalmente aonde a gente começa a introduzir alimentos hiperpalatáveis. Então, quando nós falamos de evitar ultraprocessados, é por causa disso. O que é mais fácil para o seu filho? O que é mais seguro? Quando a gente entra, até mesmo vou falar de introdução alimentar, que eu vejo muito, biscoitinho de dentição. Entrei com biscoitinho. Esse biscoitinho, esse produto industrializado, ele vai ter padrão de sabor e textura. E aí, pro seu filho, ele se sente mais confortável comendo aquilo que ele já conhece. Sabe quando a gente tem? Esses tempos eu até me deu um outro insight. Falei, nossa, que vontade, que saudade da minha infância de Nesquik. Parece que veio assim, sabe, na minha cabeça, o sabor. Ou sabe quando a gente come alguma coisa que te lembra? É isso. Esse sabor, ele fica ali armazenado nas nossas memórias. Então, eu peço sempre para evitar, independente que é um produto industrializado, que tem uma composição melhor. Mas se eu não dou... Vamos voltar no biscoito. Às vezes eu tenho isso, viu? Vocês vão perceber, você vai perceber aqui nos meus... que eu vou e volto dos assuntos. Mas eu vou dar um biscoito todos os dias, eu tenho o mesmo padrão. Se eu der um morango todos os dias, um dia ele vai estar doce, outro dia ele vai estar azedo, outro dia ele vai estar mais ou menos, outro dia ele vai estar aguado, outro dia ele vai estar muito doce. Então, essa variação de textura, de sabor, faz com que eu intensifique meu paladar infantil.
E aí, aquele adulto, né? É muito. Não é sinônimo. Paladar infantil é maravilhoso. Aquele adulto que come mal, o que é? Aquele adulto que deixou de fazer essas variações. Ele sempre come do mesmo jeito, da mesma forma. Só que o adulto, ele tem muitas crenças. Pra gente quebrar essas barreiras é um pouco mais complicado, mas dá. O paladar, ele muda. Se a gente quer mudar a quantidade de sal, meu filho tá comendo muito doce, eu preciso tirar. Eu quero usar menos condimentos, eu consigo dar. O nosso paladar, ele se modifica. A questão, às vezes que eu ouço, é, Marina, mas meu filho tem... o paladar igual infantil do pai. Do pai, da mãe, geralmente é do pai. Só que o que acontece? O paladar, ele é um dos fatores. O que a gente tem mostrando muito nos estudos são questões comportamentais. O comportamento, ele influencia muito mais do que qualquer outros fatores. Então, se aquela criança não vê a mãe ou o pai comendo, ela não vai comer também. Por isso que é tão difícil, por isso que a seletividade entra, porque a gente cansa, né, de todo dia dar essa criança não comer. Eu dou todo dia, essa criança não... Eu paro de ofertar, eu paro de comer, eu paro de insistir. E aí eu entro numa seletividade. Eu vou dar só aquele alimento, porque é o que ele come. Eu vou treinando o paladar para aquele mesmo alimento, para aquela mesma textura. Vou voltar. Introdução alimentar. Muito comum eu pegar. Vou na casa. Mas ele tá adorando mamão. Mas quantas vezes você já deu várias? Porque é que ele já come. Então, eu tô treinando para isso. A alimentação, o paladar, ele depende de fatores e depende de exposição. Eu preciso expor essa criança. Mas os primeiros anos, então os primeiros 2 anos dessa criança, ela é muito decisiva para a formação, mas depois dos 2 anos eu preciso ter uma constância nessa exposição. E não exposição só do alimento, mas exposição realmente das texturas, tá certo? Então, próxima vez, vamos até fechar aqui num gancho, próxima vez que alguém falar, mas aquela pessoa tem paladar infantil, fala, paladar infantil é ótimo, é o adulto que tá estragado. E se você quer continuar e incentivar com que seu filho coma de tudo, você precisa expor. Eu até, semana aqui que eu comprei, acho que foi o que eu falei, tamarindo mesmo. Aqui em casa tem muito essas frutas, eu gosto de fruta, comprei carambola, a gente precisa, minha mãe sempre expôs, mas eu, tomava açúcar, coloca menos açúcar, igual café, não sei se você toma café ou não, mas é uma dificuldade às vezes do adulto tirar o açúcar do café. E aí eu sempre falo, não é que você gosta de café, você gosta do açúcar, você gosta do doce. Então, pra gente treinar, tudo se treinar, vamos mudar de país, tenho que aprender a comer uma nova comida, novas texturas. Então, lembra disso. Lembra que você precisa expor. Lembra que se seu filho for maior, ele tiver um entendimento, evita falar. Fala, filho, come que é gostoso. Você vai falar, filho, vamos experimentar? Vamos ver que textura tem? Vamos ver que cheiro que tem? Vamos sentir? Vamos tocar? O que é? Mamãe é seco. É tão importante a gente ensinar essa nova geração a ter mais vocabulário ao invés só do gosto ou não gosto. Eu não gosto. Porque quando a criança fala eu não gosto, você não tenta mais. Agora não, imagina seu filho falar assim, mamãe, eu não gostei tanto porque ele tá muito mole, esse alimento. Opa, tá muito mole. Então vamos tentar esse alimento numa forma de chips, crua, crocante, mais sequinha. A gente consegue ter mais tato e saber por qual caminho. Então, é importante que você treine o seu filho. Nossa, a mamãe gosta de banana amassada. E você? Que jeito que você gosta? Qual jeito você prefere? Nem sempre, lógico, nem sempre vai ter todo dia do jeito que a criança prefere, mas eu preciso fazer esse estímulo. Então, não pergunte, come que é gostoso. Eu sempre, dentro do consultório, eu sempre falo isso. Se eu trazer aqui pra você, não sei de qual região que você é, mas eu dou às vezes esses exemplos de uma língua de boi, do olho de cabra. Come que é gostoso. Comida japonesa, sempre dou esse exemplo também. Não sei se você gosta de comida japonesa, mas a primeira vez que a gente come comida japonesa, o sashimi, é horrível, aquele peixe incha na nossa boca, mas a gente treina.
Então, tudo é treinado. Nosso paladar é treinado e o nosso paladar, ele depende de muitos fatores. Fatores táteis, fatores sensoriais, olfativos, tá certo? Então, testa na sua casa, fazer essas variações, trazer esse vocabulário. Você que está me ouvindo, se você ouviu até o final, me chama nas redes sociais, no Instagram, Facebook, entre em contato com a minha assistente, fala: oi, eu ouvi o episódio do paladar, eu gostaria do material dos 5 sentidos, que eu vou te mandar esse material para você treinar na sua casa com o seu filho, para você treinar essas percepções. E se você ouviu até o final, porque esse podcast foi grande, manda para alguém que fala que o paladar é infantil, manda para alguém que fala, mas ele não gosta, manda para alguém que vai se beneficiar com esse episódio, tá bom? Espero que você tenha gostado, um beijo e até a próxima.